Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores. Olá pessoal, meu nome é Denis Santini e eu tô aqui no episódio especial porque a van roda o Brasil. É isso mesmo. Ah, é bom lembrar, né? Vocês sabem que eu tô aqui numa van. Se vocês não sabem ainda é porque não viram os outros episódios. Esse é um podcast diferente, é o Divã com o Franqueado. É um podcast sobre rodas, é isso mesmo. Ele tá dentro de uma van. É aquele trocadilho infame que eu falo toda vez de brincar com um divã de um psicólogo para um divã estar dentro de uma van. Isso que a gente fez. Hoje a gente rodou o Brasil, depois de ter passado pelo Rio, por São Paulo, por Porto de Galinhas. Nós vamos falar daqui a pouco o que a gente foi fazer em Porto de Galinhas. A gente parou aqui em São Paulo. Aqui é Paraíso, né? Paraíso? Paraíso, isso mesmo. Paraíso, na sede do Kumon. É isso mesmo, a gente veio aqui com a van, a gente fala que vai parar na porta do franqueado, nós paramos na porta do franqueador, para trazer um episódio especial, para ouvir a experiência de franqueadores, para falar do quê? Da franquia e do franqueado. E hoje estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou com dois amigos, vamos chamar assim, que são clientes, são parceiros, são amigos do que o mercado me trouxe, e eu posso dizer que é um prazer enorme estar com vocês aqui. Então, muito bom, obrigado, Júlio e Cleiton, por estar aqui com a gente, mas eu costumo dizer que a gente precisa se apresentar, né, gente? Então, eu sou o Denis Santini, eu sou o CEO da MD Comunicação, na verdade eu sou o fundador da MD e o CEO da Community, e hoje eu estou aqui como apresentador do Divã para conversar com o Júlio e com o Cleiton. Júlio e Cleiton, muito bem-vindo para ter vocês aqui. Que prazer ter vocês aqui. Vou pedir para vocês se apresentarem. O Júlio é VP do Kumon, o Cleiton é diretor de marketing e expansão do Kumon, mas me fala, quem é o Júlio? E bem-vindos. Ok, tudo bem com todos. Enes, primeiro, muito obrigado aí por essa oportunidade, parabéns por essa ideia e essa iniciativa de criar essa van, que é um mini estúdio de podcast. Então, isso acho que vai trazer muita contribuição para o franchising, com todas as histórias que tu estás gravando e divulgando no mercado. Então, isso ajuda muito o nosso sistema de franquias. Parabéns mesmo. Obrigado, Júlio. Eu sou Júlio Segala, né? Sou gaúcho, do interior do Rio Grande do Sul, eu sou de Santa Maria, moro em Porto Alegre, trabalho em São Paulo. Já estou no Kumon há quase 30 anos. 30 anos de Kumon? 30 anos, vai fazer em fevereiro. Eu entrei em fevereiro de 1995 no Kumon. E eu comecei como consultor de campo no Kumon. Eu atendia todas as franquias do interior do Rio Grande do Sul. Depois fui evoluindo dentro da empresa, já trabalhei no Chile, na Argentina. Hoje eu estou como vice-presidente de operações para a América do Sul, onde dentro da minha área, eu cuido da parte de operação mesmo, de suporte às franquias, as mais de 1.800 franquias que nós temos na América do Sul, sendo 1.550 no Brasil. E cuido também da parte de marketing e expansão, que aí o Cleiton é o meu braço direito nessa área e trabalha junto comigo. Muito bem-vindo. Daqui a pouco eu vou querer saber do Júlio, quem é o Júlio antes do Kumon. Qual é a trajetória, porque eu sei que o Júlio tem uma história muito bacana, gente, em educação, que transcende o mundo de franquias. Mas aí nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, Júlio. Brigadão. Cleiton, quem é o Cleiton? E muito obrigado por estar aqui com a gente nessa tarde aqui em São Paulo. E para quem não lembra, nós estamos na rua aqui. Vai passar carro, vai passar gente, vai ter buzina, porque esse é o conceito, né, Cleiton? Isso, literalmente aqui na rua. Obrigado pelo convite, Denis. Parabéns por esse projeto tão bacana. Nós já tivemos oportunidade aí de escutar alguns franqueados do Kumon, você falará daqui a pouquinho sobre isso. Eu sou o Cleiton Betts, atualmente diretor de marketing e expansão do Kumon. Trabalho há mais de 25 anos na empresa, construí minha carreira também iniciando como consultor, depois como gerente de algumas áreas aqui do Brasil. Trabalhei na matriz aqui de São Paulo em pelo menos 3 oportunidades diferentes. Estive na operação do Kumon Chile nos últimos quase 4 anos, conhecendo uma operação fora do Brasil que foi muito valioso, um grande aprendizado e uma alegria conhecer o franqueado de outro país que tem o mesmo propósito de uma marca tão bonita como a nossa. E agora, com esse desafio, trabalhando aí com o Júlio, com a equipe de marketing e de expansão. Estou muito feliz e muito confiante aí sobre os desafios que temos para o futuro e como vamos poder contribuir
para o fortalecimento do franchise e levar o nosso maravilhoso método para mais crianças. Muito bacana. E o conceito aqui do Devan são contar história, gente. Sim. Eu vou, como vocês já sabem um pouquinho, a ideia é inspirar quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Afinal de contas, eu falo que é um podcast, mas nós estamos gravando. Então, para quem quiser nos assistir no YouTube ou ouvir no Spotify, tá lá disponível. Mas a ideia é contar histórias. Eu queria ouvir um pouquinho a sua história, Júlio. Antes do Kumon, eu queria que você contasse para a gente quem é o Júlio, quem é o Júlio Segala, como é que você veio parar nesse mundo de educação, no mundo de franquia. Conta pra gente. E esse é mundo viajante, né? Porque você mora em São Paulo, mora aqui, mora em Porto Alegre. Sim, sim. Na verdade, quando eu era jovem ainda, né? Uma jovem, ainda criança, é jovem. Lá na década de 80, em Santa Maria, meu sonho era ser engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista? Engenheiro eletricista. Então, eu fiz vestibular para engenharia elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, mas como eu sabia que não tinha estudado e que eu não ia passar, eu resolvi... A gente sabe, né? No fundo a gente sabe, né? Resolvi fazer também vestibular para numa universidade particular, que era à noite no curso de matemática, com a ideia de que eu adianto umas disciplinas aqui, né? Aí depois no outro ano eu faço para engenharia elétrica, passo e aproveito essas disciplinas, eu não perco um ano. Boa. Essa era a ideia, essa foi a estratégia que Sempre eu montei. estratégico. Aí e dito e feito, eu fiz vestibular para engenharia elétrica na Federal de Santa Maria, não passei nesse curso noturno de matemática, comecei a fazer, né? E lá eu comecei a me envolver com educação, era um curso de licenciatura, né? E comecei a gostar dessa área. Mas eu sempre tinha, vou ser engenheiro eletricista. No outro ano eu fiz vestibular para engenharia elétrica, passei. E aí eu comecei a cursar engenharia elétrica, mas fiquei com dó de parar o curso de matemática. Era à noite, eu disse, vou fazer as duas juntas. E fiz. Eu fiz as duas carreiras, né, as duas universidades, os dois cursos ao mesmo tempo, né? Eu estudava de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, porque era puxado, né? A engenharia elétrica, ela demanda muito de modelagem matemática. Então ela é mais difícil, né? Geralmente o pessoal não termina, entram 35 e saem 5. Eu disse, eu vou ser um desses 5, né? Levei um ano a mais para fazer engenharia, porque tinha cadeiras que eu não conseguia fazer por causa do horário da noite. Acumulando duas, mas consegui, me formei, né? E antes de me formar na engenharia, antes de me formar ainda na licenciatura, eu comecei a me envolver com aula particular para ganhar um troco, para viajar nas férias. Olha. E daí de aula particular, eu dava aula particular para metade de uma escola. Uma escola em Santa Maria, uma escola de nível bem alto. Era uma proposta diferente, a escola mais cara e mais difícil da cidade. Aí me convidaram para ser professor da escola. Aí eu fui dar aula na escola. Dei aula 3 anos nessa escola de física para o 2º ano do ensino médio. Aí nisso eu me formei na matemática, me formei na engenharia, aí fui fazer mestrado em engenharia elétrica. Eu sou mestre em engenharia eletrônica de potência pela Universidade Federal de Santa Catarina. Que história bacana. Como é que você foi parar em franquia, Júlio? Aí morei 3 anos em Santa Catarina. Entre o mestrado e eu fui também pesquisador do CNPq. Então o mundo acadêmico te beliscou mais do que a engenharia. Exatamente. Mas era numa empresa que fazia no breaks, né? Que trabalhava muito com inversores. E eu conhecia essa parte da história. Na verdade, nós estamos dentro dessa van. Essa van não está ligada em nenhuma tomada. Ela está sendo alimentada, todo o equipamento está sendo alimentado por uma bateria. E essa bateria fornece uma corrente contínua para transformar em corrente alternada, para alimentar tudo isso. Tem um inversor. Está ali embaixo do banco, ali no cantinho. Depois eu mostro para vocês. Esse inversor... Vou mostrar, boa ideia, Júlio. Eu vou interromper um pouquinho, porque enquanto você vai falar, eu vou fazer um vídeo, nós vamos mostrar aqui como é por dentro dessa van. Já que o Júlio cuida da elétrica, eu vou mostrar a bateria. Aqui vocês estão vendo a bateria, tudo que é alimentado essa van, como é que ela roda o Brasil para trazer essa energia para cá. Boa. Então, o meu mestrado é como projetar, como fazer esses inversores. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi a modelagem matemática de um inversor bem especial, que era um inversor muito útil para a parte de telecomunicações, porque ele injetava pouco harmônico na rede. Bom, não vou entrar no mérito do que são harmônicos. Que é isso? Vamos mudar o podcast, vai ser Entendendo o Mundo das Baterias, né? Exato. Mas aí terminei o mestrado e voltei para o Rio Grande do Sul. Eu fazia em Florianópolis, voltei para o Rio Grande do Sul, e aí era bem na época da entrada do Plano Real. Ninguém
tava todo mundo parado olhando, né? O que vai acontecer com o Brasil? E a gente estava saindo de um período de inflação muito forte. E eu não consegui emprego como engenheiro. E eu precisava trabalhar. Já era casado e tal. A minha esposa voltou para assumir um concurso público em Porto Alegre. E aí eu fui atrás de ser professor. Aí trabalhei 1 ano como professor. Isso era em 94. Final de 94 apareceu a oportunidade de entrar no Kumon. Aí que eu descobri o que era Kumon. Eu não sabia o que era o Kumon, mas me identifiquei muito. E aí em 95, fevereiro, eu comecei a trabalhar no Kumon. E aí foi onde eu fui desenvolvendo 95, 2024, 30 anos, Júlio. 30 anos, vai fazer 30 anos que eu tô essa brincadeira. na brincadeira. E aí eu comecei a me envolver com franquia. Eu também não sabia o que era franquia. Então, sua primeira experiência com franquia foi no Kumon. Foi no Kumon. Que bacana. Mas aí, assim, eu conheci o lado do franquia do Kumon. Inclusive, a minha primeira função que o meu gerente da filial de Porto Alegre, do Kumon, me deu, era estudar uma lei nova, que era a lei de franquia 94, de dezembro de 94. dezembro de 94. Isso era fevereiro de 95. Ou seja, quando você começou, tinha acabado de regulamentar o setor. Exatamente. E ele é japonês, não sabia, assim, falava português relativamente bem, mas assim, estuda essa lei e me explica. Daí eu estudei a lei e expliquei para ele como é que funcionava a lei. Foi então o meu primeiro contato com franchise. Mas aí por um período eu trabalhei assim, muito focado dentro do Kumon e muitas atividades. Mas aí chegou uma hora que eu disse, não, peraí, deixa eu conhecer o que é o franchise no Brasil. Daí eu comecei a fazer cursos, né? Consultoria de campo, Franchising University, foi meu professor no Franchising University. Você não lembra essas coisas, né? Começa a entregar a idade. E outros cursos também, outras consultorias, e me envolvi muito com a BF. Né? Eu disse, eu quero conhecer como é que esse pessoal pensa, né, sobre franchise. E aí conheci vários empresários e vários altos executivos de redes, de grandes redes, e para mim foi um aprendizado muito grande. Né? Então eu pude trazer, inclusive, esse aprendizado para dentro do Kumon e provocar muitas transformações dentro do Kumon baseado no que eu aprendia nos livros, nos cursos e na convivência com outras pessoas dentro da nossa associação. Olha que bacana, Júlio. Eu gosto de falar muito que o objetivo nesse nosso podcast, todas as iniciativas da Community, para quem não conhece, eu convido a conhecer, está aqui embaixo o site da Community, é trazer insights para quem opera, seja franqueador ou franqueado, principalmente franqueado. Mas essa fala que você disse aqui agora, eu queria trazer um ponto relevante. Quer dizer, você não precisa saber, você não precisa entrar sabendo, mas você querer se capacitar, buscar conteúdo. Aí você deu aqui a dica, a associação. A BF tem muito conteúdo e outras, como o Sebrae, como várias iniciativas, tem uma série de conteúdos para você buscar informação para gerir franquia e operar negócio. Outra coisa que você falou, troca, conhecer altos executivos, conhecer outros empresários. Quer dizer, a importância que é essa troca com outros pares, né? Eu vou até te perguntar isso também, Cleito. E outra coisa, botar em prática. Exato. Às vezes não é de guardar só para você o conhecimento, é você botar em prática, botar no seu dia a dia. Isso aconteceu no seu dia a dia, né, Júlio? Exatamente. O meu start nesse processo da BF foi participar da convenção, da minha primeira convenção. Eu não me lembro, acho que foi 2000. Não me lembro qual foi a convenção. Mas eu já te conhecia. E de um happy hour, de um curso que um cara que trabalhava comigo fez, me levou, te conheci. E lá nós encontramos a convenção e tu me apresentou para muitas pessoas. A troca. Pessoas que eu tenho convivência até hoje. Né? Pessoas que acabam virando amigos do franchise. Eu não vou nem contar que eu casei com a minha cliente, mas é uma outra história depois, né? Para essas ameaças que eu brinco que eu caso com o cliente. Cleiton, e você? Me conta. O Júlio, eu achava que eu conheci coisa nova hoje. Vou até botar aqui foto de inversor, falar de bateria. E você, Cleiton, qual é a sua trajetória? Morou em vários países. Queria até te ouvir depois como que é essa coisa de ter outras culturas e conhecer franqueados com culturas diferentes. Mas me conta do Cleiton. E, de novo, obrigado por estar aqui. Eu tenho uma trajetória no franchise muito próxima do Júlio. A gente entrou aí com a diferença de 3 ou 4 anos na empresa. Eu conheci o Kumon trabalhando dentro de uma franquia. Então foi muito inspirado por uma franqueadora muito renomada na época, assim, uma orientadora franqueada, né? Uma franqueada muito influente, né? E me fez dar um rumo. Pode falar quem é? Sim, professor Yara Gomes, um abraço. Manda grande carinho, uma pessoa que... Professor Yara, uma pessoa que... Ela não é mais franqueada hoje. Mas vamos mandar um abraço para ela mesmo assim. Mora em Piracicaba. E uma pessoa muito querida, uma educadora nata, apaixonada pela arte de educar, e encontrou no Kumon, acho que um novo rumo na sua carreira. Olha que legal. E ela, acho que inspirou muitas pessoas. E comecei em Brasília, e por ela, em razão da minha expectativa de carreira, ela falou assim, você tem que trabalhar com educação.
Ó. você tem... E eu sou de Brasília, e Brasília quase todo mundo quer ser funcionário público, né? E eu não queria isso. Eu falei, não, bacana, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre esse universo. E ela, na ocasião, conversou com o líder do nosso escritório em Brasília, na época, e falou, olha, tem um cara que trabalha ali comigo, que é muito bom. Não sei se ela exagerou, né? Mas... Ela falando, né? Você só está replicando. E recebi essa oportunidade, né? E foi muito bom. Aprendi muito sobre franchise. Isso em Brasília. Em Brasília. E quero destacar até um pontinho do que o Júlio comentou, né? Na época que o Júlio entrou na empresa, que eu entrei também, o corpo diretivo da empresa normalmente eram japoneses, né, Júlio? Sim. Pessoas que vinham do Japão. Expatriados. E nós fomos as pessoas que ajudaram a entender o mercado de franchise brasileiro, estudar sobre as leis, né? E o Júlio se tornou essa pessoa importante não só para o Kumon, mas para o cenário nacional de franquias. E sempre foi um grande incentivador de trazer coisas do mercado, de outras redes, para que nós pudéssemos aprender, né? E eu acho que essa é a magia do franchise. Nós não somos concorrentes, todos aprendem. Um sistema de franchise forte beneficia toda a rede. O setor inteiro. Todas as redes, todo o setor, né? E esse é o conceito da community. Bom, chegamos agora no Kumon. E eu vou começar perguntando para vocês, contar rapidamente qual é a história do Kumon. Porque muita gente fala que é reforço, muita gente fala que é uma escola de extracurricular, e eu sou suspeito, porque, na verdade, minha história com o Kumon começou com um trabalho relativamente pequeno, não pequeno, mas começando numa área de expansão, até que o Júlio, junto com um amigo nosso, o Arlan, nós até falando sobre isso aqui, mandar um abraço pro Arlan, me convenceu a botar meu filho, Joaquim, com 4 anos e meio, hoje ele fez 9, então já estou há 4 anos, eu sou um pai de aluno. Que fez aniversário, né, fez recentemente. Aniversário agora, parabéns dia 30, aí pra ele. 9 aninhos. E mandar um beijo pro Joca. Legal. Mandei um beijo pro Joca, que ele adora. E ele fala que ele quer fazer propaganda pro Kumon, já é até uma dificuldade para mim isso. Mas voltando para cá, como é o Kumon? O que é o Kumon? É uma escola, é uma franquia, é um método? Conta para nós, para quem não conhece o Kumon. Vamos lá. Bom, o Kumon ele começou... 60 anos já, né? Ele começou... O método foi criado, assim, os primórdios do método foi em 1954 no Japão. O professor Kumon começou a fazer um trabalho com o filho dele, visando preparar... 54 é 70 anos. 54. Então, 70 anos, então. É. Ó. Então, em 54, 70 anos atrás, ele começou a preparar o filho dele para que o filho não tivesse nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade no mundo acadêmico até a universidade. Então, ele começou a trabalhar com matemática e fez um programa de conteúdos para o filho dele ir trabalhando antes que ele chegasse nos conteúdos no final do ensino médio, ainda no ensino fundamental, para que a criança conseguisse estudar adiantadamente. Então, mais do que quer dizer, mais do que um reforço, na verdade, é uma forma de entender o estudo, né? Exatamente. É uma forma de você aluno, você que faz, saber o seu tempo, o seu timing e se preparar para a vida, né? Se preparar para a vida, exatamente. Isso, o Kumon é muito mais do que estudar matemática, português e inglês, como a gente tem aqui e japonês também aqui no Brasil. Através desse estudo da matemática, no caso, quando foi criado, a criança ia desenvolver postura e habilidades acadêmicas e uma autonomia nos estudos para poder enfrentar os desafios do que vinha pela frente. Então, o Takeshi, quando o professor Kumon começou com o filho dele, que se chamava Takeshi, ele estava no 2º ano do ensino fundamental. E quando o Takeshi estava no 6º ano do ensino fundamental, ele já estava estudando com o professor Kumon o conteúdo de matemática do 3º ano do ensino médio. Ele mesmo estava se sentindo apto para isso. Exatamente. Ele foi progredindo, foi crescendo. O Takeshi era uma criança bem desenvolvida. Né? E aí foi. E aí ele conseguiu isso. Mas quando o Takeshi começou, ele já começou a apresentar diferença na escola, e aí os pais, os outros alunos começaram a pedir para o professor Kumon fazer a mesma coisa com os filhos dele. Então, o professor Kumon disse, tudo bem, eu pego as folhas de exercícios que eu aplico no meu filho, dou para minha esposa e vocês mandam os filhos de vocês lá na minha casa. Preparadas de próprio punho, né? Sim, eram preparadas na mão. Começou no comecinho. Vou pegar esse gancho porque esse bate-papo, gente, foi depois de eu voltar
da convenção do Kumon, que foi em Porto de Galinhas. A van foi até lá, parou lá. E eu conversei com vários franqueados, várias orientadoras, franqueados orientadoras. E eu quero também trazer um outro ponto, a importância do propósito. Isso vale para o Kumon e vale para outras marcas. Quando o franqueado é alinhado com o propósito, tudo muda. Em todas as conversas, gente, que eu tive, eu quero indicar vocês para assistir, tem alguns dos episódios estão aqui no nosso canal. É impressionante como as franqueadas falam como elas estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Lógico que elas falam de resultado, falam de DRE, mas a premissa é: o meu trabalho aqui no Kumon melhora a vida das pessoas. Eu ajudo pais e filhos, porque muitos ali contaram que o pai trouxe o filho, esse filho cresceu, virou pai, e o filho dele já veio para o Kumon fazer Kumon também. Então, tem muito a ver com isso, né, Cleiton? Eu acho que até o marketing tem esse trabalho também, né? Como é que fica mais fácil até para o marketing quando você tem um propósito muito claro numa operação de franquia. Você sente isso? Não, esse ponto é super interessante, né? Acho que todas as redes perceberam, depois da pandemia, o mercado mudou muito, né? E nós também reconhecemos que era necessário entender melhor o perfil da nossa rede. E essa é uma dica muito importante, né? Nós começamos a pensar assim, vamos reconfirmar o que faz uma pessoa empreender ou buscar o Kumon, né? E fizemos uma pesquisa muito ampla, contando com a ajuda, inclusive, da AMD. E essa pesquisa foi interessante porque nos confirmou alguns pontos que já era de nosso conhecimento e outros que foram novidades. A gente identificou 3 pontos importantes que acho que fazem as pessoas quererem empreender. Primeiro, número 1, disparado, propósito. Acho que esse ponto talvez seja a magia do Kumon está aí, em torno do propósito. Imagine 24 mil unidades franqueadas, é o número que nós temos no mundo inteiro. E depois eu vou te perguntar isso, só fazendo um ponto, sempre no nosso podcast eu faço um barulhinho quando vem dica. Então, ó, pessoal, vai ter barulhinho plim que vai vir dica. Exato. Então, o primeiro é propósito. Propósito, disparado. Segundo, esses empreendedores, eles querem ver o resultado do seu trabalho. Então, eles buscam isso. Eu quero empreender, mas eu quero seguir me desenvolvendo. É o segundo franqueado, né? Segundo hábito lá do seu livro, né? Então, eles querem empreender, mas eles querem ver o resultado do seu trabalho, do seu próprio desenvolvimento. E o terceiro, que é algo muito bonito que nós temos no Kumon, que eles querem gerar valor para a comunidade. Os nossos franqueados, eles buscam a solidez da marca, uma estrutura de suporte, mas esses 3 pontos são muito fortes. Isso nos ajudou até a definir a nova campanha de comunicação da franquia, entender melhor que tipo de franqueado nós vamos buscar para somar na nossa rede, né? Então, o Júlio fala de uma expressão, acho que é super interessante, Júlio, se você quiser explicar, o trabalho em rede, né? Como nós enxergamos aí essa geração de novos franqueados que estão ingressando na rede e os orientadores antigos que têm o conhecimento, a sabedoria, né? Isso é legal, Júlio. Eu vou dar essa bola para o Júnior, então eu queria te fazer uma pergunta, eu vou guardar ela, porque como você trabalha com expansão, e a gente e eu estava aqui nos bastidores, gente, comentando do crescimento expressivo que teve esse ano, num ano tão complexo, e o Kumon bateu todas as metas, mas guarda essa daqui, porque eu quero entender esse sistema de rede. Conta pra gente, o que o cliente te provocou aqui, Júnior? Na verdade, o Kumon, ele é um método um pouco complexo, não é simples, né? Então ninguém entra como franqueado Kumon sabendo tudo, já chega sentando na janelinha. Pelo contrário, ele precisa de um bom tempo para poder entender o que é o método Kumon. Então, quanto que é o processo para ficar um franqueado? Demora, como né? preparativo, uns 6 meses. 6 meses. Tá hoje. Mas esses 6 meses dá para dar uma ideia do que é. O que é mesmo demora um tempo. Então, quando o franqueado entra na rede, ele é novo, ele tem muita energia, mas ele tem pouca sabedoria. E os franqueados que já estão na rede, eles têm muita sabedoria, mas às vezes a energia já está baixando um pouco. Então, a dica que eu dou para os franqueados é: acolham o franqueado novo que está chegando na tua região, pega essa energia dele, né? E aproveita e compartilha com eles a sabedoria. Porque quando tu chegou na rede, já tem 20 anos aqui, tá? Mas há 20 anos atrás alguém fez isso contigo. Então agora devolve isso para os franqueados novos. Então esse é um dos pontos que eu sempre friso com os franqueados do Kumon do que é trabalhar em rede. Então a grande vantagem de tu trabalhar com franquia é que tu trabalha em rede, tu tem outras pessoas junto contigo. É a soma, né? É uma soma. Essa cooperação, ela é muito importante. E não enxergar o novo como um competidor, ou o novo enxergar o antigo como esse já está ultrapassado, eu sou o novo. Não.
Tu precisa da sabedoria dele e o antigo precisa da energia do novo. Então, quando a gente junta essas duas coisas, a gente cria uma fortaleza muito grande na nossa rede. Eu gostei muito, né? Sabedoria é diferente de energia e são complementares, né? Exato. Então você juntar a energia do quem está começando, buscando, vai para a vida, né? Quando você tem um filho, eu falo, a casa quando tem jovem, criança, ela preenche a casa, você se diverte, você puxa mais, a mesma coisa vale para a franquia. E pegando esse gancho, Cleiton, uma coisa que eu vejo muito no Kumon é franqueado indicando outros franqueados. Então eu vou dar esse gancho. Quer dizer, como é que você... Nessa pergunta a gente não combina, por sinal, viu, gente, a gente não combina nada aqui. Eu faço de propósito para ser bem espontâneo. Eu confesso que fiz lição de casa, fiz umas perguntinhas para ele, mas eu vou fazer uma pergunta que eu não fiz, não vai ter nos seus papéis aí. O que você computa o resultado tão expressivo que foi esse ano? Eu sei que o programa de indicação é muito bacana, eu sei que nós temos um mercado, o brasileiro gosta de empreender, mas o que você computa esse crescimento? Nós estamos com quantas operações hoje no Brasil? Hoje 1.550 operações. 1.550. E 127 contratos assinados somente em 2024. E é um processo lento. Olha, gente, vou contar para vocês. Eu já indiquei amigos que não passaram no processo. Sim. Assim, porque o pessoal fala assim, Kumon é micro franquia, com esse número não é fácil, porque uma coisa que eu posso afirmar, e aí eu vou dizer bastidores, porque eu trabalho na expansão, é que não basta querer ser franqueado. Não. Se você não tiver perfil, não vai. E como é que é essa indicação, essa proximidade dos franqueados atuais com os novos, Cleiton? Sim, olha, vou trazer até alguns dados aí para os seus seguidores aí, ouvintes, entenderem esse perfil da nossa rede. Hoje, 25% dos nossos franqueados, eles têm até 5 anos trabalhando conosco. Né? E 33% tem mais de 20 anos. Então, aí junta a sabedoria com ele, que legal. Imagine, a importância desse aspecto, e nós entendemos que a rede ela vai passando por transformações, mudanças, né? Então, alguns orientadores que têm mais tempo querem seguir na rede, outros querem se dedicar aí à família, e, enfim. Então, a gente fortalece muito esse trabalho, esse conceito de trabalho em rede que o Júlio acabou de explicar. E o Júlio fala outra coisa também que eu gosto muito, que ele fala, os dois pilares fundamentais do franchise é comunicação e relacionamento. Uhum. Isso representa o franchise. Então, nós somos muito transparentes e muito abertos para falar desse tema de expansão, que na verdade, né, Júlio, a gente nem fala muito expansão, a gente costuma falar desenvolvimento de área. Então, os nossos franqueados, eles têm conhecimento dos planos de desenvolvimento de cada área. Quando um ponto de expansão, uma área de expansão é validada, eles recebem essas informações antecipadamente, especialmente os franqueados que estão mais próximos ali da região. O próprio líder da área faz essa explicação e não fala, nós vamos abrir mais 5 franquias aqui. Ele fala, o nosso plano para desenvolvimento da área é esse, e contamos muito com você e com essas pessoas que vão trazer a energia. Né? Então, todas essas áreas de expansão, elas estão disponíveis na nossa intranet, estão disponíveis no nosso site institucional. Ou seja, primeiro para o franqueado. Exatamente. Para ele saber. Exatamente. E nem é para ele abrir, né, por enquanto, né? Exato. Então, aí, entendendo esse nosso desejo de levar o Kumon para mais crianças, trabalhamos muito o engajamento da rede através da indicação. Os amigos do franchise me perguntam muito, onde está o melhor lead? Eu sempre dou essa resposta, o melhor lead está dentro da rede. Exato. O franqueado feliz, ele indica outra pessoa para trabalhar junto com ele. A gente fala muito sobre isso. Quase 60% das nossas aberturas de novas franquias são oriundas de indicações. E a outra dica que eu sempre passo, olha, indicação não é uma campanha de indicação, é um programa de indicação. Precisa ter consistência, precisa ter entendimento da rede. O benefício financeiro de um programa de indicação é apenas um reconhecimento. Mas é uma cerejinha do bolo. Exato. O ponto-chave é entender o plano, né? E a ideia do franqueador para desenvolver a região e deixar aquele franqueado feliz. Né? Porque... Cleiton, eu preciso... Desculpa, te cortei. Não, tranquilo. Termina. Não, era isso. Eu preciso falar uma coisa que você falou aqui, e eu vou falar para quem está ouvindo a gente, seja franqueador, franqueado. Eu ouço muito assim, você falou agora, não é uma campanha de indicação. Ah, não, mas eu tenho lá uma campanha para o meu franqueado que indicar, ele ganha X reais ou X... Não é sobre isso, né? É sobre entender que... Eu adorei que você falou,
o próprio equipe de desenvolvimento fala, olha, esse é o nosso plano de desenvolvimento, me ajuda a desenvolver, Sim. você é parte dele. Então não é sobre uma campanha, não é só falar, eu tenho lá um incentivo, é sobre um programa. E ele sente que aquilo crescendo é bom para ele. Né? Eu vejo isso como Você falou aqui, eu até cortei para o Júlio, você falou que até esse propósito ele gerou o conceito de campanha, né? E eu tenho anotado aqui, né? O Kumon muda a sua vida e transforma o mundo. É esse que é o conceito da campanha. Conta um pouquinho mais sobre esse conceito, Júlio. Exatamente. Júlio, não, Cleito. Esse conceito ele nasceu dessa pesquisa que eu me referi agora há pouco, para entender o perfil dos franqueados novos que recém ingressaram na rede e os franqueados antigos. Energia e sabedoria. E Tudo vai se amarrando. Exato. Identificamos muitos pontos interessantes de características, de expectativas, de desejos e de sonho. E nasceu essa campanha muito bonita. Quem quiser conhecer, convido a buscar o nosso site www.kumon.com.br/franquia. Então, estamos apresentando essa nova campanha, está muito bonito. Os vídeos que foram produzidos, né, com o apoio de vocês. Eu sou suspeito, gente, sou suspeito. Eu vou contar que nós somos agência, então eu sou suspeito. E uma novidade aqui em primeira mão, hein? Nos próximos dias nós vamos ter o Instagram de franquia do Kumon. Olha só. Então vamos falar desses temas, não só do universo Kumon, mas aproveitar também o conhecimento do Júlio, dos nossos gestores, para falar do universo de franquias, falar de novidades, falar de empreendedorismo e falar, acho que 2 pontos importantes que no começo o Júlio estava falando do Kumon e eu esqueci de comentar, mas vou pedir licença para você para falar, que são 2 pontos interessantes da franquia do Kumon que talvez muitos não conheçam, né? Primeiro, o franchise está no DNA do Kumon, né? O Júlio contou a história aí, o professor Kumon criou as folhas de estudo de próprio punho, e isso em 1954. Em 1958 foi aberta a primeira unidade do Kumon e o professor Kumon escolheu o sistema de franchise para expandir. Né? E imagine, em 1958 nós não tínhamos nem 10%, 20% da força do franchise hoje. Né? E outra característica que nós nos orgulhamos muito, que 96% da nossa rede é formada por mulheres. Temos franqueados homens, permitimos a abertura de homens, mas com o maior respeito aos homens aí, mulher é diferente, muito melhor, né? Tem uma sensibilidade, né? Esse senso de missão muito forte, né? E nós nos orgulhamos muito desses 2 pontos aí da nossa franquia. Sabe que você estava falando aqui, né? E você é diretor de marketing e de expansão. Isso faz pouco tempo que integrou essas áreas, né, de marketing e expansão. O que vocês sentiram? Porque antigamente era uma coisa muito... Algumas marcas, né, eu não estou nem julgando se é certo ou errado, mas algumas marcas deixam separadas as áreas de marketing com a área de expansão. Você vê que no caso do Kumon, como ela tem essa integração tão grande com a orientadora, com ele fazer parte do projeto de crescimento, essa integração gerou resultado para os 2 lados, tanto para a expansão como para o dia a dia da operação? O arquiteto do plano está aqui, ó. Eu vou deixar você falar, Júlio, que se quiser explicar, depois eu complemento. Botou tudo na frente, isso é o cliente que cuida hoje, né? Denis, uma coisa que eu sempre falo é, a gente não vende franquia. A gente concede a franquia, onde a gente traz esse franqueado para trabalhar junto com o franqueador e junto com a rede. Então, por exemplo, a questão do programa de indicação, né, de recomendação. Poxa, traz uma pessoa para trabalhar junto, ela vai trabalhar contigo. Então traz uma pessoa que tu gosta, uma pessoa que tu conhece, uma pessoa que tu indica, né? Indica para nós, ela vai trabalhar junto com você se passar no processo, né? Então, passar no processo. Esse processo de trazer novos franqueados para a rede é um processo de desenvolvimento da rede. E isso tem muito mais a ver com marketing do que necessariamente com a palavra expansão. Por exemplo, a equipe que cuida da abertura de novas franquias, ela não se chama mais expansão no Kumon, se chama CND, que é uma sigla de Center Network Development. Então é o desenvolvimento da rede de unidades. Então trazer um novo franqueado para dentro da tua rede é um desenvolvimento daquela rede. Às vezes tem que buscar um perfil da pessoa que para aquele grupo que está ali onde ela vai se inserir é necessário. E olha então só, muito mais profundo do que tu simplesmente, vou vender a franquia. Tu tem dinheiro, então vem aqui, assina o contrato, eu te vendo a franquia. Paga a taxa de franquia. Inclusive a taxa de franquia do Kumon é muito baixa. O que é hoje? 6 mil, 7 mil reais? É a taxa de franquia. Então o Kumon não vive de taxa de franquia, né? Então isso eu acho que é um pensamento que vem já dos
tantos anos que a gente já tem a operação no Japão, já veio para o Brasil esse pensamento. Essa taxa de franquia ela é baixa desde que eu entrei no Kumon há 30 anos atrás. Por quê? Porque o objetivo não era vender, não é colocar qualquer pessoa para dentro da rede, é trazer pessoas que estejam qualificadas e aderentes à cultura, à educação, ao propósito que nós temos. Aí com isso tu consegue fazer essa conexão de sabedoria com energia, senão tu não consegue. E olha, eu quero amarrar tudo que vocês estão falando, de novo, volto a relembrar. Quero convidar vocês a assistir os outros episódios do Kumon para ver como é a fala da verdade realmente. A verdade, não que eu digo de mentira, mas a verdade de todo o conceito. Uma das coisas que as orientadoras ressaltam com muito valor é elas se encontrarem. E me parece que às quartas-feiras tem um dia da semana, que eu não sei se é oficial ou se é delas, que elas têm muito encontros. E se for alguém que ela indicou, que ela tem intimidade, é melhor ainda. Igual você estava me falando isso, eu começo a perceber o quanto elas se ajudam. E aí teve um episódio que me fugiu o nome agora, gente, da Grazi. A Grazi e a Patrícia. A Patrícia agradecendo a Grazi de que como ela ajudou ela no início, e a Grazi agradecendo a Patrícia com algumas coisas. Elas se encontram às quartas-feiras, eu até brinquei se tinha vindo, falaram que não. O que motivava esse encontro periódico, que era da região delas, que nem sempre vão todas, mas sempre tem um encontro e vão trocando, mas essa troca é intensa na rede. Então, para quem está ouvindo a gente, independente se partir da franqueadora ou não, você trocar com outros franqueados, você buscar boas práticas, buscar até mesmo um ponto de conversa. Elas falam muito sobre como lidar com um certo aluno, como lidar com um certo pai, com aquela situação cotidiana. Vocês incentivam isso? Sim, com certeza. Muito. Hoje é quarta, né? Hoje é Nós estamos gravando quarta-feira. Nós estamos aqui na frente do Kumon. Ali dentro, no auditório, tem 30 franqueados que são cuidados pelo mesmo coordenador, o consultor de campo, que é da região sul de São Paulo, e estão fazendo uma reunião. Hoje é dia de reunião, hoje é quarta-feira. Elas estão ali trocando, elas estão desenhando o design. Desenhando o design fica meio estranho, né? Mas desenhando o futuro modelo para 2026 da região delas. O plano de desenvolvimento da região, aquilo que a gente comentou. Da região que elas estão. Olha que incrível, eu tenho muita coisa para perguntar ainda, está chegando perto do final. Eu estou aqui do lado com esse Kumon Connect. E outra conversa também que foi com a Itsui, dona Itsui. Ela está aqui agora nesse 40 anos, né? 40 anos de franqueada, e ela foi a mais empolgada para falar sobre inovação. Ela fala assim, 67% dos alunos dela já estão no Kumon Connect. Foi divulgado agora de tarde. Esse Kumon Connect é um passo gigantesco, porque ele não dizer que ele larga, mas ele evolui, né? Sai do papel, que eu acho que é o grande ícone do Kumon. Os caderninhos, né, que ele leva para casa. Papel e borracha. Exato, é o grande ícone, né, do estojinho, e vai para o tablet. E ela falando com uma empolgação. Queria que você me contasse como é que é essa introdução, como é que é para o Kumon a palavra inovação. Ela está no DNA de vocês? E se for o caso, redesenhar o modelo inteiro em cima de uma inovação, como me parece que é o caso? Conta pra gente, Cleiton. Acho que depois da pandemia nós... 67% da Netsui, a franqueada mais antiga, né, hoje. É uma das mais. Uma das mais antigas, certamente está no ranking, né? Mas inovação, tecnologia, acho que esse foi um tema super, acho que está em voga aí com todas as redes, conversando muito sobre isso. E o Kumon sempre foi conhecido com o lápis, o papel, o aluno e o orientador. Essa foi a fórmula de sucesso do Kumon em 60 anos, né, Júlio? E nós fomos muito impactados e discutimos muito internamente como implementar a tecnologia para melhoria de processos, produtividade, e redesenhamos toda a jornada do cliente trazendo elementos tecnológicos, mas sem dúvida nenhuma o Kumon Connect foi a grande inovação, um novo produto global do Kumon. Nós costumamos dizer que é a maior inovação do Kumon nos últimos 65 anos. As folhas de estudo conhecidas aí mundialmente agora estão em versão digital, a mesma experiência de estudo com outras funcionalidades que o estudo através do tablet oferece, né? Você quer falar um pouquinho, Júlio, sobre isso? Não, é que o próprio método Kumon é uma inovação. Exato. Ele é uma inovação. E isso é uma inovação do professor Kumon em 1954, quando ele começou a pensar no método Kumon. Ele era um professor muito disruptivo, né? Muito. Ele já enxergou que ia chegar um momento em que a tecnologia ia evoluir tanto que o conhecimento ia ser tão volátil que as pessoas tinham que estar sempre estudando. Então,
esse estudo contínuo, né, para a vida inteira, o professor Kumon já enxergou lá em 54 e criou um método que ensina o aluno a estudar por conta própria. Ensina e desenvolve habilidade acadêmica suficiente para ele se tornar um autodidata. E ele está sempre buscando novos conhecimentos. Então, o próprio método Kumon já é uma inovação. Qualquer coisa que nós colocarmos dentro do método Kumon vai ser a inovação dentro da inovação. Exato. E olha que interessante, porque o mundo está omnichannel, né? Se nós estamos aqui nessa mesa, quem está vendo a gente, ó, tem um tablet, tem papel, tem um celular, estamos numa van, num podcast sobre roda, ou seja, o mundo está muito dinâmico, muito dinâmico. E eu vejo essa aqui, parece um merchan, mas não é fato de ver uma empresa que precisa estar inovando para poder continuar liderando, senão ela vai deixar de inovar, né? Exatamente. Olha, eu sempre gosto de pegar de surpresa, a gente está chegando aqui no final, olha que bacana, a gente falou aqui de uma empresa, pô, sexagenária, né? 60 e poucos anos, quase 70 anos, 54, você falou, né? 2028, completa 70 anos. 70 anos, né? É a fundação da empresa. O franchising foi 58, isso. 58 então, é a fundação o método da empresa. tem 70 e o franchising tem, como você falou, a primeira franquia é 58. Exato. Você vê, olha, eu vou dizer que, se eu não me engano, a primeira franqueadora no Brasil não, no mundo foi a Singer, máquina de costura. Exato. É 1800 e bolinha. Olha só, tem bastante história aqui. O Kumon faz parte da história do franchise. Falamos aqui um pouco da história do franchising, falamos um pouco sobre propósito, falamos um pouco sobre unir marketing com expansão, porque não são assuntos distintos. Quer dizer, eu tenho dito muito isso para os nossos clientes até, e falo para os franqueados. Esse podcast ele é voltado para franqueado. Se a sua franqueadora não está crescendo, isso é um problema. Então, assim, você inclusive tem que fazer parte desse crescimento. Hoje, ela cresceu, crescendo junto com ela. Eu falo isso sem dúvida de erro. Mas eu quero falar para vocês o seguinte. Vocês já devem ter visto o podcast, não sabem o que eu vou perguntar. Eu sempre peço para os meus convidados dar uma dica. Seja, não digo nem uma dica, mas para vocês, se teve alguma coisa na sua vida, uma pessoa, um livro. Teve um rapaz que falou, é uma música. Quando eu ouço essa música, me dá um eufórico. Se tem algum que eu chamo de... Não sei se já viram esse livro do Gladwell, acho que é Samuel Gladwell, que é Tipping Points, que é aquele negócio que você ou ouviu e te mudou, ou você precisa, quando você vai lá e ouve, sente, se teve alguma coisa que marca o seu dia a dia. O Júlio fez assim, então eu vou passar por ele, que eu acho que ele já identificou. Tem, Júlio, um livro, uma música, uma pessoa? Eu acho que a gente, para mim pelo menos, tem várias situações que acontecem e isso começa a mudar, e parece que abre um novo ciclo na tua vida. Verdade. Né? Por exemplo, na época da pandemia, a gente teve que fazer uma grande mudança na toda a forma de fazer a divulgação. Nós fazíamos a divulgação, os franqueados nossos divulgavam muito com panfleto, na rua. Fechou tudo, cara. Acabou tudo. Como é que vai divulgar aí? E nós entramos em desespero. Como é que nós vamos fazer para crescer? O início foi assim, o sobrevivência, o botão sobrevivência a gente apertou, conseguimos regular, tudo estava ok, mas agora tem que voltar a crescer. Como é que a gente vai fazer sem poder panfletar? Quero distribuir folheto em escola, a escola está tudo fechada. Tudo que a gente fazia acabou. Né? E aí tinha que começar um novo ciclo. Aí conversando com o presidente na época, o meu chefe, um japonês, a gente conversando bastante e tal, como fazer, e aí veio dessa conversa uma frase que para mim é significativa, e eu repito essa frase já tem até meu nome, pessoal, como o Júlio diz, né? De tanto que eu falo, o marketing do Kumon está dentro das franquias do Kumon. Né? Então a gente tentou, assim, pensou milhões de coisas assim, não, para aí, o marketing está lá dentro. Naquela época tinha vários lives e tinha até um app que surgiu de voz, não sei como é que era o nome, não me lembro mais. Era o Clubhouse. Sim. E aí eu entrei no Clubhouse e o pessoal falava, tem que fazer promoção, tem que divulgar, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. E ele subiu e acabou. Aí eu pensava assim, cara, mas o principal é o produto. Se tu não tiver um bom produto, tu não vai... Isso veio de um insight com o presidente. Um insight com o presidente. Poxa, mas o marketing do Kumon está dentro das franquias do Kumon. O que é marketing? Produto, preço, praça, promoção. O básico do Philip Kotler. Né? Então eu disse, poxa, produto é o principal. Aí o que a gente falou para as franquias? Aí até esse presidente disse assim, se o professor Kumon fosse vivo hoje e eu falasse com ele e perguntasse o que é o mais importante, o professor Kumon com certeza me diria, em épocas de crise, nós temos que orientar
com muito mais qualidade os nossos alunos. Nós temos que desenvolver ainda mais os alunos. Mais proximidade. Que é o nosso produto, o desenvolvimento do aluno. Exato. Então tem que melhorar a qualidade do produto numa época de crise. E aí nós começamos a ir para sempre na rede. Tem que melhorar a qualidade, tem que melhorar a qualidade. A qualidade, ela pode ser medida por um parâmetro que nós chamamos de tempo médio de permanência. O nosso tempo médio de permanência começou a aumentar depois da pandemia. Ele saiu da faixa de 17 meses e está na faixa de 20 meses. Olha só que... E nós passamos anos para sair de 15 para Eu puxo para 17. cima essa faixa. Exatamente. Com certeza, Então, né? melhorando a qualidade numa época de crise é justamente quando tu tem que entregar mais para o cliente. Porque é quando o cliente vai ficar mais sensível para parar de comprar. Né? Então tu tem que entregar mais. Aí a gente começou a trabalhar isso. Então marketing não é divulgação. Divulgação é um dos pilares do marketing. Então acho que essa foi para mim uma grande virada. De olhar para onde olhar. Marketing do Kumon está dentro das franquias. Trabalho em rede, então essas duas coisas nós trabalhamos muito forte na época da pandemia, trabalhamos até hoje. Eu acho que isso ajudou muito a conseguir os resultados que nós temos hoje. Então isso foi digamos um impulso para um novo ciclo. Eu considero assim para mim. Foi então uma conversa que você teve com o presidente que deu esse insight para você. Exatamente. E você, Cleiton, tem um livro, uma música, uma conversa, uma pessoa? Eu acompanhei a Van aqui e sempre ouvi você fazendo essa pergunta e nem me preparei. Mas eu quero pegar um gancho do que o Júlio falou e de algumas coisas que falamos aqui nesse bate-papo tão bacana. Tem um livro que eu gosto muito, eu não me lembro o autor, vou ficar te devendo. Ele se chama A Mentalidade do Fundador. E por que eu gosto muito desse livro? A gente falou muito da história do professor Kumon, né? E o Júlio falou muito bem. Se ele estivesse entre nós, como que ele estaria vendo todo esse movimento? Ele certamente seria a pessoa mais empolgada, porque ele tinha um sentimento genuíno de sempre pensar o que é melhor para o aluno. O que é melhor para o aluno, vamos buscar isso. E esse livro eu gosto muito, porque esse mesmo aí. Olha lá, o autor é o Chris Zoom e o James Allen. Depois eu vou botar aqui a dica. Eu vou explicar, né? Porque eu estou muito feliz de ver um movimento também no franchise, falando sobre cultura, e o Júlio vem sendo, inclusive, convidado para falar sobre esse tema, né? E está super bacana falar sobre esse assunto com outras marcas, porque muitas marcas estão começando um processo aí de crescimento, outras já estão no mercado há muito tempo, e uma marca que vai fazer 70 anos, uma marca que tem 24 mil franquias no mundo inteiro, engajar uma... É a maior franquia de educação do mundo, não é? Acredito que sim. Na segunda, aquela revista Entrepreneur, né? Entrepreneur. É lá, do ranking que tem lá, o Kumon é o primeiro em educação. Claro, tem outras franquias bem maiores, mas não de educação. Exato. E por que esse tema é super importante? Por que eu falei a mentalidade do fundador? Porque a história da marca, né, aquela pessoa que começou, o professor Kumon, que foi o disruptivo na época, que ele não sonhava ser um empresário, e ele sabia assim, olha, eu tenho um método de estudo que é muito bom e eu quero que mais crianças sejam beneficiadas. Aí ele descobriu a franquia e a coisa foi evoluindo, e hoje estamos aqui, quase 70 anos. Então a mentalidade do fundador, ele não pode ser uma peça que fica na prateleira ali da franqueadora. Né? A gente tem que sempre valorizar, respeitar, e para nós hoje é um grande desafio, porque 70% dos colaboradores de todo mundo não trabalharam diretamente com o fundador, né, Júlio? Então manter o legado, né? E a gente está tentando digitalizar, trazer toda a história do professor Kumon, de livros, de escritos, áudios, para ter isso à disposição de todos os colaboradores e franqueados também, que eles precisam conhecer a história e honrar a missão, né, de continuar o legado do professor Kumon. Então, essa dica de leitura é super legal, viu? Pô, muito obrigado. Sabe que só para finalizar o que você falou da importância do professor Kumon, num dos nossos podcasts com o Kumon, olha, tá aqui, ó, foi com a Itsu, ela falou, ela conheceu. Sim, ela conheceu, e aí do lado tava a outra franqueada, o nome dela agora, falou assim, você conheceu? Me conta essa história, como foi conhecer o professor Toro, como é que foi conhecer o professor Kumon? E ela foi maravilhoso, e ela citou ele como a grande influência da vida dela. Olha que incrível. Sim. Então, até poder, talvez, trazer esse legado dela, que ela teve com ele, ela repassa isso para os outros. Então, isso que você falou é muito bacana, que é o desafio das empresas. E também na franquia a mesma coisa. Você, franqueado, está ouvindo a gente, por que você escolheu essa franquia? Exato. Como é que você passa isso para sua equipe? Como é que você passa isso para os seus clientes? Porque, no final das contas, você escolheu algo que você acredita. Então, é o primeiro hábito que eu falo. Se você não está engajado com o que você faz, repense. Eu falo de coração aberto. Não é você fazer tudo que o provedor fala que você tem que fazer, não é isso.
mas sobre entender por que você está fazendo. Que vai de um sanduíche a um curso de educação, não importa. Você está ali com um propósito, seja ele de indulgência, seja ele de perder peso, seja ele de educação, seja ele de moda, se sentir bem e melhorar a autoestima, não importa. Você está ali cumprindo um papel que foi idealizado por alguém. Eu não sei se vocês concordam com isso. Sim, com certeza. Eu tenho mais um ponto que eu Por gostaria favor. de falar, Denis. Desculpe Não, aqui voltar para isso. no ponto. Quando eu entrei no Kumon, eu fui contratado por um líder que era japonês expatriado, né? Falava português bem, mas era japonês mesmo, né? E ele, numa confraternização, 6 meses depois que eu entrei, 7 meses depois que eu entrei, teve uma confraternização. E aí podia levar as esposas. A minha esposa foi, eu não tinha filhos. Aí ele, conversando com a minha esposa, assim, vocês pretendem ter filhos? Aí ela disse, sim, a gente quer ter filhos. Se o Júlio continuar no Kumon, não faltará nada para os filhos de vocês. Olha Aí isso. ela me contou isso depois. Pronto, Nós né? chegamos Agora, em ai, se casa. você pensa em sair do Kumon. Aí eu fiquei pensando, aí eu fiquei pensando, o que ele quer dizer com isso? Será que ele quer dizer que se eu continuar no Kumon, eu vou ter... A gente sempre pensa em dinheiro, né? A primeira coisa é estabilidade financeira. Estabilidade financeira, vou poder dar... E aí, depois de um tempo, cara, que eu descobri o que ele quis dizer. Olha só. Quando eu tive filhos e comecei a trabalhar com meus filhos, e eles começaram a estudar pelo Kumon, eu percebi que o que ele quis dizer é que se eu continuasse no Kumon, eu ia adquirir um conhecimento sobre o que é educar uma Importância da criança. educação. Olha só. E como educar uma criança, e eu ia transmitir, ia conseguir fazer isso com meus filhos, e com isso os meus filhos teriam condições de sozinho buscar a vida deles, e com isso não faltaria nada para eles. Olha que incrível. Então realmente isso foi uma conversa muito inspiradora. Eu demorei para entender o que ele quis dizer. E olha que bacana, ele não falou isso para você, ele falou Não, isso para falou para minha esposa. que é família, a Exatamente. importância da família também. Kumon tem muitos valores, né? Exato, Bom, exatamente. Não podia fechar melhor, Júlio. Que bom que você pediu essa licença. Não podia fechar melhor. Eu quero agradecer de novo, de coração, que a gente está aqui. E agradecer para quem ouviu a gente. Muito bacana poder estar aqui no Divã. Poder estar aqui levando a van e poder levar até vocês essas histórias de empresa, de pessoas. Cleiton, Júlio, vocês estarem aqui. Eu convido vocês a curtir o canal, a encaminhar isso daqui para outras franqueadoras, outros franqueados, para poder também contar a história e me dizer aqui embaixo tudo que você gostou e o que você não gostou. O que você não gostou, manda só para mim no privado. Não, brincadeira. Coloca aqui que a gente aprende a cada episódio, a cada troca, porque o foco é esse, trocar e aprender cada vez mais. Muito obrigado, gente. Obrigado, Denis. Nós que agradecemos e Foi um parabéns prazer. mais uma vez pelo projeto. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community. Você e sua franquia cada vez melhores.